Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta sexta-feira, dia 9/9, com o Campeonato da Croácia, onde temos a equipe do Šibenik enfrentando a equipe do Hajduk Split. No atual momento, a equipe do Šibenik é a sétima colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hajduk Split é a terceira colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Šibenik, ela empatou 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hajduk Split, ela perdeu 3 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, fora Hajduk Split para vencer. Campeonato da Irlanda, temos a equipe do Derry City enfrentando a equipe do Bohemians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Derry City, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bohemians, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Derry City é a terceira colocada com 52 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bohemians é a sexta colocada com 36 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato da Irlanda, temos a equipe do Drogheda enfrentando a equipe do Patricks. No atual momento, a equipe do Drogheda é a oitava colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Patricks é a quarta colocada com 48 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Drogheda, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Patricks, ela perdeu 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto, fora Patricks para vencer. Campeonato da Irlanda, temos a equipe do Dublin enfrentando a equipe do Dundalk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dublin, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundalk, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Dublin é a décima colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dundalk é a segunda colocada com 53 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Dundalk para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Real Valladolid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Girona é a 12ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Valladolid é a 16ª colocada também com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato francês, temos a equipe do Lens enfrentando a equipe do Troyes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Troyes, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Lens é a terceira colocada com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Troyes é a 11ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Lens para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Santa Clara. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, ela perdeu 3
e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Vitória Guimarães é a 11ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Santa Clara é a 15ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Vitória Guimarães para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Resistência enfrentando a equipe do Cerro Porteño. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Resistência, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro Porteño, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Resistência é a 8ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cerro Porteño é a 3ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Cerro Porteño para vencer. Campeonato do Equador, temos a equipe do Machiruna enfrentando a equipe do LDU. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Machiruna, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da LDU, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Machiruna é a 11ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do LDU é a 5ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, LDU para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Náutico enfrentando a equipe do Brusque. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Náutico é a 20ª colocada com 24 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brusque é a 15ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Leites prontos com as seguintes sugestões: Girona versus Real Valladolid, empate fora. Lens versus Troyes, casa, Lens para vencer. Vitória Guimarães versus Santa Clara, casa, Vitória Guimarães para vencer. Náutico versus Brusque, empate fora. Resistência versus Cerro Porteño, fora, Cerro Porteño para vencer. Machiruna versus LDU, fora, LDU para vencer.